A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos aqueles que aqui estão, amém? Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, obrigado por estar conosco. Nós também pedimos licença para estar com você aí onde você está. E nós pedimos ao Senhor que esse tempo de comunhão seja entre todos nós, de tremenda bênção na graça e na paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 103. Salmos 103. Nós vamos ler do versículo 19 ao 22. Salmo de número 103, dos versículos 19 a 22. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem esse tempo, esse momento, de tal forma que você abençoe uma vida e ao mesmo tempo abençoe essa igreja, para que ela seja conhecida, para que ela seja vista, e assim nós possamos juntamente com os irmãos propagar o Evangelho do Senhor cada vez mais. Salmo de número 103, do versículo 19 ao 22, ainda que a sua versão seja diferente da minha, diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. De novo, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Se nós pegarmos o começo, nós vamos ver que o salmista ele diz: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, e ele termina dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma. Mas a verdade é que durante todo esse salmo, nós vemos o salmista dizendo quão grande é o Senhor, todos os seus feitos. E você vai falar assim: mas Ebenezer, o salmista faz isso em quase todos os salmos. Sim, porque o nosso Deus, ele precisa ser bendito, ele precisa ser exaltado, mas ele precisa ser reconhecido por mim e por você. E como o salmista ele diz, pela nossa alma, por todo o nosso ser. Tudo que o Senhor ele tem feito por nós é através de um alto preço que foi pago por Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa função, a mais básica de todas, é exaltar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por nós, sobre nós e através de nós. Simplesmente pelo fato de nós respirarmos, nós já precisamos dizer: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque só pelo fato de termos vida, já é uma dádiva, uma maravilha, um presente, uma graça do Senhor. Então, como o salmista disse, eu digo para você, e o Espírito Santo diz para você: bendiga ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então, feche os seus olhos nesse momento, bendiga a Ele, exalte a Ele, reconheça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu e você temos motivos para dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Por isso eu te bendigo. Pai, toda honra e toda glória são tuas, ó Deus. O Senhor é digno de ser louvado, adorado, engrandecido. E a nossa alma, assim como a salmista diz, nós te bendizemos, Senhor, pelos teus feitos. Reconhecemos ao Senhor porque sem ti nós não somos nada, não podemos nada. Reconhecemos ao Senhor porque o teu Espírito Santo é conosco todos os dias e tem nos ajudado. Bendigamos ao Senhor porque o teu amor é eterno, a tua palavra não passa. Nós bendizemos ao Senhor porque por amor a nós deu Cristo Jesus na cruz do Calvário. Bendizemos ao Senhor porque as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. Bendizemos ao Senhor porque nós podemos encontrar o Senhor em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias.
nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação. Então, em nome de Jesus, que eu e você, nós possamos bendizer ao Senhor, com todo o nosso louvor, com toda a nossa honra, com toda a glória na qual Ele é digno de receber. E eu quero convidar você a se levantar e adorar ao Senhor, mais uma vez, e dizer: a minha alma bendiz ao Senhor. Amém? Vamos louvar e adorar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa razão. Amém. Louvemos ao Senhor, o nosso Deus. Você tem motivos para glorificar o nome do Senhor? Só o fato de estarmos vivos, respirando, já é um grande motivo, porque Ele é o nosso respirar. O Senhor, Ele é a essência que nos faz viver. E dentro de cada ser há uma voz que clama: Abba, Pai. Ele é o nosso Criador. Que você possa reconhecer essa noite o senhorio do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a nossa igreja e sobre toda a face da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Por isso nós queremos nessa noite levantar as nossas vozes e dizer: Senhor, Tu és santo, poderoso, e somente o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos declarar com muita alegria: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. E louvo ao Rei que és digno, eu o amo, o adoro, diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é santo e poderoso. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, e eu canto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei de amor, poderoso Deus, eu o amo, o adoro, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, ao reinará, para sempre existiu. Eu o amo, o adoro, diante dele me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei.
E as vozes declarando ao Senhor: Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso. Vai declarando a Ele. É o Emanuel, É o Emanuel, o Deus conosco. Eu sou. Ele é o Cordeiro Santo que me que resgatou as salvou. nossas vidas. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor, amém? Ele te comprou por um alto preço, um preço impagável, porque aquela cruz ela era minha e era sua, mas Ele nos amou de tal maneira, que deu aquilo que tinha de mais precioso, o seu Filho amado Jesus, por amor de todos nós. Por isso Ele nos comprou, amados, foi um preço que foi pago. Muitas pessoas falam: a graça do Senhor me basta. Sim, foi de graça, mas foi um alto preço. Ele pagou o preço por nós. Por isso nós queremos declarar essa noite que nós somos propriedades exclusivas dele. Nós somos teus, Senhor. Vamos declarar com alegria. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos, amor, que eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O seu nome declare. O
bem alto. Clamarei, Declare a Ele que eu sou teu. a quem você pertence. Eu sou teu. Ao Rei da Glória, o Rei dos Reis. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eu sou teu. Estamos aqui. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Aleluia. Ele é o eterno Deus. E o Senhor é grande, amém? E nós cantaremos para todo sempre esse amor sobre as nossas vidas. Que você reconheça a grandeza do Senhor. Ele criou tudo para louvor da sua glória. E nós, como filhos, olhamos para os céus e declaramos: Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor é grande, Criador dos céus e da terra. O Senhor está em todos os lugares. E nós queremos, nesse momento, contemplar a Tua face e declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é excelso, soberano Deus sobre as nossas vidas. Grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o Levante a meu sua voz, declare: Deus, Ele é grande. todos hão de ver Você reconhece a grandeza do Senhor? quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua Declare. voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai,
declare quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome declare. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome declare. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E a igreja declarando quão grande, declare. Levante a sua voz. Reconheça o poderio do Senhor. Ele é grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, declare. Ele é grande, excelso. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o nosso Deus. Ele é grande. Aleluias. Grande é o Senhor. O Senhor proverá todas as suas necessidades, amém? Você que descansa no Senhor, você que coloca a sua esperança no Senhor, saiba que enquanto você dorme, Ele peleja por mim e por você. E Ele proverá todas as suas necessidades, todos os seus anseios, porque Ele é o nosso pastor. E nada, amados, há de faltar àqueles que fazem do Senhor o seu pastor. Você pode estar até aflito, abatido, desmotivado, mas saiba que o Senhor é o nosso Deus e Ele proverá, e essa provação será para a glória do nome dEle. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Uou! Eu posso até estar ferido,
Ele proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo cedo me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto. Olho para o E saiba de onde alto, vem o seu então, socorro. vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá todas as suas necessidades. Ele é o nosso Deus que jamais nos desamparará. Aleluias. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor esteja com todos. Esse é o momento da gente louvar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. É um momento muito feliz, um momento de muita alegria. É um momento de muita gratidão a Deus, a gente poder devolver para Ele tudo aquilo que Ele pertence. É um momento de gratidão mesmo, não só de obediência, mesmo assim tendo feito votos de honrar essa casa financeiramente, moralmente, espiritualmente, mas é um ato de gratidão. O justo jamais mendigou o pão. Em todo esse momento de pandemia, eu tenho certeza que não faltou comida na mesa dos que estão aqui e dos que estão com Ele. Pode haver muita miséria lá fora, mas na mesa daqueles que são do Senhor tem fartura. E essa casa precisa ser provida de energia, de mantimentos para ajudar outras famílias, as despesas, e trazer para dentro da casa de Deus aquilo que é dele, é nada mais do que uma devolução. Eu tenho falado todos os cultos aqui que é um tabu falar desse assunto, e eu gostaria que as pessoas falassem mais, e partindo de nós cristãos, levar isso lá para fora, de que devolver para Deus é o mínimo, não é para o churrasco, não é para a festa, não é para o rolezinho, não é para o show, é para devolver para Deus aquilo que Ele pertence. Amém? Quem é da nossa congregação de Bernardes e de Dracena, está passando aqui na tela, vai continuar passando as contas da igreja, pode procurar a comissão administrativa ou fazer os depósitos, e aqui na nossa igreja pode procurar o pastor Jackson, o presbítero Renato, e também fazer as transferências. Mas participe desse momento de louvor e adoração também, Senhor. Amém. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será.
eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, você é filho e filha de Deus, amém? Senhor, te agradecemos por esse momento tão especial, de louvar o teu santo nome através das canções, que é uma das formas que o Senhor também fala conosco. Abençoa, Pai, a cada alma que tiveram acesso a essa ministração, que teu Santo Espírito continue a falar as nossas vidas mediante a sua palavra. Que teu Santo Espírito tenha liberdade de ministrar os nossos corações em todos os momentos desse culto, que são todos para louvor da sua glória. Receba, Pai, todo o dízimo, toda oferta depositada no seu altar. Dai sabedoria, Pai, aos administradores dessa casa, para empregar esses recursos na capacitação da liderança, para estarem, ó Deus, apregoando da sua palavra, através das formas de evangelismo, das missões e tantas outras formas a qual, Senhor, direcionar o teu povo. Nos abençoe e nos guarda, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Os pequeninos, tem as crianças. Cadê as criancinhas? Jesus diz, né? Deixai a mim os pequeninos, porque deles pertence o reino dos céus. E eles terão o seu culto na linguagem a qual eles conseguem compreender. Essa é uma forma em que esses pequenos vão adquirindo sabedoria vindo da parte de Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida desses pequeninos, que são a sua igreja, Pai. Faz parte da sua igreja, do seu corpo, e tem, ó Deus, adquirido conhecimento na sua casa, de oração, de adoração. Que a sua alegria, Pai, seja com eles nesse momento, que teu Santo Espírito seja sobre a vida deles, dos professores, dos educadores, que estarão ministrando esses conhecimentos, que seja um tempo agradável, que seja também, Pai, um momento de culto a Ti, em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero passar a palavra para o pastor Paulo, que estará ministrando essa noite. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, graça e paz sejam com todos. Antes de lermos o texto, eu gostaria de agradecer a Deus pela manhã que nós tivemos hoje aqui, presença do coral sacro da Unicesumar, louvando a Deus e nos abençoando. Caso você não tenha podido vir, o culto creio que já está disponível pelas redes sociais e você poderá ser abençoado no horário que mais lhe aprouver. Também louvo a Deus por toda a equipe que trabalhou para receber muito bem os nossos visitantes, especialmente pela galinhada abençoada, né, que foi servida. Eles ficaram muito felizes com esta recepção.
Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. Eu leio na Nova Versão Internacional. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós iniciamos, na última vez que aqui eu estive, uma série de estudos baseados nesse texto. Esse texto ele começa no verso 13 e só vai terminar no verso 28. Chamamos isso de um período ou uma perícope. Tudo aquilo que é dito nesse contexto precisa ser analisado. E aqui, se você gosta de curiosidade, é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja no Novo Testamento. De fato, ele só a usou 2 vezes. Eu até acho que ele devia ter usado mais, sabe? Para deixar as coisas mais claras um pouco. Mas ele, na sua sabedoria, só mencionou que está registrado apenas 2 vezes. E é esse verso famoso aí do momento maravilhoso do verso 18, eu edificarei a minha igreja. Jesus não inventou essa palavra, ela já existia na língua grega, eclesia. Ela vinha de um contexto do Antigo Testamento, onde as cidades eram muradas e havia uma porta principal. Do lado de fora da porta principal, sentavam-se os anciãos escolhidos para cuidar dos assuntos da cidade, como se fosse um grande cartório. Casamentos, vendas, os assuntos todos eram tratados por esse grupo de pessoas mais velhas, não tinha onde escrever, não tinha computador para registrar nada, tudo tinha que ficar na memória, e por isso os mais antigos, que sabiam mais as histórias, é que eram escolhidos. Dessa ideia de um grupo de pessoas que estava fora da cidade, mas cuidava dos assuntos de dentro, é que vem a palavra grega eclesia, com a mesma ideia, os chamados para fora. Literalmente, a palavra igreja significa isso, os chamados para fora. Chamados para fora, em que contexto? Para fora do sistema desse mundo, dos valores desse mundo, para os valores e sistemas de Jesus Cristo. Mas não é para a gente sair daqui. Às vezes a gente tem vontade de falar: Deus podia abrir um negócio, um buraco, e a gente sumir. Não, não tem jeito. É aqui. Nós fomos chamados para Ele, para impactarmos a cidade. Assim como os anciãos do passado eram chamados para fora para cuidar dos assuntos de dentro. Então, meus irmãos, quando Jesus usa essa palavra, já era do conhecimento, do contexto daquela época, e nós vamos tirando algumas lições deste período que nós estamos estudando. Nós estudamos na última vez 2 lições, que aqui o tema geral é características gerais da igreja. Aqui Jesus não está falando de uma igreja local, ele vai fazê-lo em Mateus 18. Nós vamos chegar lá daqui uns domingos ou daqui a alguns meses. Mas nesse texto ele está falando das características gerais deste organismo que ele estava estabelecendo. E é interessante que, de todas as figuras usadas no Novo Testamento para a igreja,
A mais completa é a que Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros, cada um na sua função. A maior parte dos nossos órgãos estão encobertas. E eles estão funcionando, graças a Deus. De vez em quando dá um piripaque, a gente tem que correr para o médico, né, doutor, para acudir a alguma situação que acontece. Mas a maioria dos órgãos estão funcionando. Isso significa que este organismo tem uma organização. Você já pensou se o fígado nascesse em qualquer lugar do corpo humano? Que rolo seria para a medicina? Mas Deus, na sua sabedoria, cria um organismo que está funcionando, mas ele tem uma organização. As coisas devem nascer nos seus devidos lugares. Quando não acontece isso, a gente tem uma anomalia, a gente tem alguma coisa que aconteceu lá na formação fetal, que de repente gerou alguma complicação. Ou depois, ao longo da vida, nós vamos tendo o desgaste da máquina, não é? Então a igreja é um organismo formado por várias pessoas como nós, que somos templos do Espírito Santo. Igreja não é esse prédio, irmãos. A gente já pode até dizer, eu sou da igreja da IPI do Vale do Sol, tudo bem. Você passa aqui em frente, você fala, isso aqui é minha igreja, tudo bem. Não está totalmente errado, mas igreja não é um prédio. Igreja somos nós, templos do Espírito Santo, quando nos ajuntamos. Quando a gente estudar Mateus 18, nós vamos ver que Jesus dá a ideia que a igreja tem que ser coletivo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não dá para ser igreja sozinho. A gente tem que estar com os demais irmãos. Então, nas características gerais que nós estudamos, nós vimos que a igreja é lugar de diálogo. Jesus chegou na Cesareia de Filipe, que era uma cidade do interior, e de repente virou para os discípulos e falou, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Em outras palavras, Jesus está fazendo uma pesquisa. E se ele dependesse dessa pesquisa, tinha que começar o ministério de novo, porque ninguém entendeu quem ele era. Os discípulos disseram, estão dizendo que o Senhor é uma reencarnação do Elias, do Jeremias, e tem uns que nem sabem quem o Senhor reencarnou. Aí Jesus, para não perder a oportunidade, vira para eles e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós encontramos aqui, irmãos, essa lição importante. A igreja é lugar de diálogo com o Pai. Acabamos de cantar que nós somos filhos de Deus. E filho dialoga com o Pai, conversa com o Pai numa boa. Então você pode desenvolver essa perspectiva. Não estamos falando aqui de oração apenas. Estamos falando de diálogo, de conversa. De vez em quando você sentar e bater um lero com o Pai, jogar uma conversa com Ele. Muitas vezes nessa conversa nós vamos dizer, Pai, não estou entendendo uns trem que está acontecendo aqui comigo. Não estou entendendo alguma situação aqui. E Deus vai então nos respondendo e conversando conosco. Respondendo das mais diferentes maneiras que você possa pensar. Então essa é a primeira característica geral da igreja. A gente tem que ensinar que na igreja não tem aquele que faz a oração forte. Não tem o sacerdote único. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Eu e você somos sacerdotes, sacerdotisas. Conversamos com o Pai, dialogamos com o Pai. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Trazer Deus ao povo e levar o povo até Deus. Essa era a função do sacerdote. Ele trazia Deus ao povo, ele ensinava sobre Deus. E ele levava o povo no culto, em sacrifício. Isso acabou. Não tem mais um sacerdotão. Só Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele já fez o trabalho completo. Então, meus irmãos, vamos aprender essa grande lição de que Deus tem prazer em conversar conosco, com os seus filhos. Segunda lição que a gente aprendeu na última vez é que a igreja é lugar de novas revelações. Quando Jesus percebeu que o povão não estava sabendo quem ele era, então ele virou para os discípulos e disse, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, o apóstolo, que era um líder, falou, vou responder esse negócio. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Pedro acertou.
E aí Jesus disse: Pedro, isso que você respondeu, você não aprendeu em carne e sangue, foi meu Pai quem te revelou. O que Jesus está dizendo, Pedro? Carne tem a ver com intelecto, não dependeu do seu intelecto. Pedro até acho que ele tinha só o grupo primário que ele fez lá na sinagoga de Cafarnaum. Diferente de Paulo, que era um homem letrado, falava várias línguas, tinha um domínio amplo da cultura. Pedro não. Um pescador simples ali do lago da Galileia. E Jesus então diz: Pedro, isso aí você aprendeu, não dependeu do seu intelecto. E não dependeu do sangue, isso é, não dependeu da sua classe social. Já viu a história da pessoa? Tem fulano é de sangue azul, é da monarquia. Esse negócio não tem. Jesus está dizendo: não dependeu disso, Pedro. Foi meu Pai quem te revelou. Uma das características fundamentais da igreja é o lugar onde Deus se revela. Onde ele se manifesta. Através dos cânticos, das conversas, do aconselhamento, da comunhão, da oração, da pregação. Através desses relacionamentos, Deus vai se revelando. E não depende, irmãos, da questão de quanto você estudou. É bom estudar, não tem nenhum pecado nisso, ao contrário. Deus nos deu uma mente para a gente desenvolvê-la. Eu costumava dizer, quando era pastor lá na Central, né, tem aqui algumas ex-ovelhas que vieram aqui hoje à noite, eu dizia publicamente que crente que não estuda é burro. Desculpa dizer, tem que estudar. Vai para frente, parou aonde? Continua. Quantos livros você já leu nesses 5 meses que nós temos nesse ano? Tem gente que não lê nada. Lê de tudo. Não apenas a Bíblia, não apenas livros relacionados com a espiritualidade. Procure entender um pouco do mundo. Esse vai ser um ano de eleições aqui no Brasil. O que você entende de partido? O que você entende de ideologia política? Procura saber, até para você votar melhor. Não é pecado, não. Mas não depende, irmão. Se você não teve chance de estudar, nem sabe ler e escrever, não pense que isso é uma barreira para Deus falar com você. E se você já tem um doutorado, aleluia. Que bom, Deus vai falar também com você do mesmo jeito. Então Jesus está dizendo que a igreja é lugar das revelações, e essas revelações não dependem da nossa intelectualidade e não dependem da nossa classe social. A sociologia nos divide, né? Classe alta, classe média, classe baixa, e leva em conta muito a questão da remuneração. Isso para Deus não faz nenhuma diferença. Ele não está preocupado em saber que classe eu e você somos. Ele está procurando pessoas. Como ele disse quando Jesus conversou com a mulher samaritana. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu quero hoje destacar 3 outras características da igreja do Senhor Jesus, nesse contexto que nós estamos estudando. Versículo 18 começa assim: eu lhe digo que você é Pedro. O nome próprio, Petros, literalmente significa pedregulho. Você já teve um pedregulho no seu sapato? Aquela pedrinha pequenininha, cheia de pontas. O que Jesus está dizendo para o Pedro: Pedro, você é um pedregulho, você é uma pessoa complicada, como todos nós o somos. E Pedro deu trabalho para Jesus para caramba. Era respondão, ia na frente dos outros, se metia como o melhor. Quando Jesus disse que alguém iria traí-lo, ele disse: jamais vou trair o Senhor. E o Pedro era assim, afoito. Mas por outro lado, foi o homem que Deus usou para liderar a sua igreja depois do Pentecostes. É o homem que levanta e prega, e mais de 3.000 pessoas se convertem. Esse é o pedregulho. Qual é a lição que a gente aprende? A igreja é lugar para todos. Todas as pessoas, por mais complicadas que sejam. Eu costumo pensar assim: se houve lugar para o Pedro na igreja, então eu tenho chance. Eu e você. Porque quem sabe a gente é um pouco menos complicado. Todos nós somos complicados. Meu pai me ensinou, meu pai foi pastor por muitos anos, filho, nunca diga que a pessoa é problemática. Essa palavra é muito pesada, né? Você falar para você é problemático.
Não, não fala assim. Você usa outra palavra. Você é sistemático. Todos nós somos sistemáticos, não somos? A gente tem a mania de fazer as coisas de um jeito, do outro, guarda a roupa de um jeito, do outro, guarda a comida de um jeito, do outro, dirige o carro de um jeito ou do outro. Nós somos sistemáticos ao longo da vida. E nesse sistemático nós temos qualidades e temos defeitos. Somos pedregulhos. Por isso que pela graça nós estamos aqui na igreja. A graça nos recebeu do jeito que nós somos e através da santificação a graça está nos ajustando para que esse pedregulho vá perdendo um pouco das suas pontas. Agora preste atenção. A igreja é lugar para todos, mas não é lugar para tudo. Qualquer pessoa, tão pecadora quanto eu e você, tem o direito de entrar por aquela porta. A igreja é lugar para todos. Pode ser um bêbado, um drogado, pode ser um político corrupto, pode ser o que for. Não há pessoas perfeitas no mundo. Por isso a igreja é lugar para todos, mas não é lugar para tudo. Aqui tem que haver mudança. Você quer seguir a Jesus numa igreja? Então tem que mudar o seu comportamento, é a ética cristã. Foi o que Jesus disse para a mulher prostituta: vai e não peques mais, que foi pega em adultério. É lugar de mudança. Eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Mas nós estamos na igreja para buscar esse crescimento, é a santificação. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O Paulo vai nos orientando a mudar dessa velha vida para a nova vida. Somos novas criaturas. Por isso, não há nenhum problema em receber qualquer tipo de pessoa. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente que se desiludiu com a igreja. E desiludiu por essa razão, por aquela, porque um líder, quem sabe, fez uma coisa que não devia, tudo bem. Não é novidade. A gente não entra para a igreja baseado em pessoas. A gente vem para a igreja por causa de Jesus. Lógico que eu preciso ter referências, e é muito bom que nós as tenhamos. Entretanto, se um dia essa referência escorregar, se essa referência sair do prumo, Jesus continua lá. E é para Ele que a gente olha, o autor e consumador da fé. Mas tem muita gente que hoje está dizendo que dá para ser igreja, dá para crer em Jesus sem igreja. Ainda mais nessa época da pandemia, que a gente passou a ter os cultos virtuais, né, pela internet, muita gente gostou e acostumou com isso. E deu uma preguicite para vir para a igreja. O pessoal não quer vir mais, tem gente que não quer vir mais. Porque é bom sentar no sofá, onde você está me ouvindo aí, viu, irmãozão? Se você está na sua casa porque não pode sair, aleluia, tudo bem. Mas se você está na sua casa me ouvindo e você podia estar aqui e não veio, Deus vai puxar a sua orelha. Uma pessoa chegou para um pastor e disse: pastor, eu não vou na igreja mais porque lá está cheio de hipócrita. Esse pastor olhou e disse: é verdade, e tem lugar para mais um, você pode ir. É assim, meu irmão, aqui ninguém é perfeito, nenhum de nós o é. Estamos aqui para melhorar. Igreja é um grande hospital de pessoas que têm uma doença chamada pecado, mas que já encontraram um remédio que se chama Jesus Cristo e estão se alimentando dele para melhorar a vida. Por isso que cada dia a gente precisa ser melhor na vida cristã. A cada culto, a cada encontro, a cada leitura da palavra, é importante que esse pedregulho vá sendo consertado. Essa é uma lição que a gente aprende. Tu és Pedro. Jesus está dizendo para ele: rapaz, você é um menino complicado, mas você vai ter lugar. Agora vamos para frente. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é um versículo que tem uma interpretação muito complicada para algumas pessoas, porque algumas pessoas entendem que Pedro é a pedra e que a igreja teria sido edificada sobre Pedro. Aqui Jesus está fazendo um jogo de palavras que no português não dá certo, mas no grego dá.
Tu és Petros, pedregulho, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Há uma diferença aqui. E é interessante, irmãos, que vamos partir do pressuposto que Jesus estaria dizendo que o Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Aqui nós temos alguns problemas para concordar com isso. Primeira questão gramatical. Tu és Pedro e sobre esta é feminino. Pedro não era feminino, Pedro era masculino. A que Jesus estaria se referindo então quando ele diz esta? Esta declaração dita um pouco acima, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a rocha. É uma questão gramatical, não posso forçar o texto sobre esta pedra. Agora vamos continuar com o nosso pensamento. Vamos tentar entender que Pedro seria a pedra e que depois ele até seria colocado como o primeiro papa na história, o que a gente tem dificuldade também de aceitar. Não seria lógico que quando Pedro fosse ensinar a igreja, ele diria, eu sou a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. Não era lógico que ele dissesse assim? Só que, quando ele escreveu a sua primeira carta, eu quero que você abra lá, porque isso é muito importante, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Agora aqui é o Pedrão dizendo quem que é a rocha, preste atenção. Ele, Pedro, vai dizer que ele não é a rocha. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, olha só. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida, versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem Pedro está dizendo que é a pedra viva? À medida que vocês se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês estão sendo edificados como pedras vivas. Olha que coisa interessante. Jesus é a pedra viva. E nós, como pedras, também estamos sendo edificados sobre ele. Essa construção maravilhosa que ele está fazendo no mundo inteiro. Vocês estão sendo edificados numa casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque assim foi dito. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra preciosa, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, é difícil a gente concordar com uma interpretação que diga que Pedro é a pedra. A gente respeita quem pensa ao contrário, porém não somos obrigados a concordar. Quando você for conversar com alguém que pensa diferente, nunca ofenda a pessoa que pensa diferente de você. Divirja da ideia, mas não ofenda a pessoa. Nós temos que aprender a respeitar quem pensa diferente. Nem sempre nós somos respeitados. E não é por isso que nós vamos desrespeitar. Não vamos pagar com a mesma moeda. Não cremos que Pedro tenha sido a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, e muito menos que ele foi o primeiro Papa. Até porque o primeiro Papa só vai acontecer no quarto século, quando Constantino, o rei Constantino, oficializa o cristianismo. Até então, não tem Papa. Né? Então, veja, irmãos, a igreja é lugar para todos, mas ela é lugar por excelência de Jesus. E aqui ele está dizendo,
eu edificarei a minha igreja. Olha que coisa. Primeiro, eu edificarei. O maior responsável em a igreja dar certo não é o pastor Jacques, não é o conselho, não é você. O maior responsável é Jesus. Ele recebeu essa incumbência do Pai. Se você for ler João 17, ele vai dizer naquela famosa oração sacerdotal: Pai, aqui estão todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Jesus está prestando conta. E ele diz: eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que um dia haverão de crer em mim. Como é bom pensar que um dia Jesus orou por mim e por você. Sabia disso? Jesus orou por mim e por você. Porque ele disse: não oro apenas por estes, mas também por aqueles que um dia crerão em mim. Então é lugar por excelência de Jesus. Porque ele é a rocha, porque ele é o responsável pela edificação, e porque a igreja é dele, é minha, disse o Senhor. Irmãos, não é nenhum pecado quando a gente se refere a este local, a esta igreja, como minha. Nós somos, ela é nossa mesmo. E temos que vestir a camisa da IPI do Vale do Sol, ou da comunidade onde você está congregando. O importante é a gente ter o compromisso com uma igreja local e nela conviver, sabendo que ela vai ter gente boa, gente complicada, gente mais ou menos. É assim. Em toda igreja existe o irmão alfinete. Você conhece o irmão alfinete? É aquele que está sempre cutucando. Ele enfia o alfinete, qualquer coisa ele cutuca de maneira negativa. Sempre tá vendo as coisas ruins. Eu estava pregando um dia numa igreja, no norte do Paraná. O culto era 7h30, como aqui. E nós estávamos lá na porta, 7h25, e o zelador não tinha aberto ainda a porta. Uma irmã virou para mim e falou assim: Pastor Paulo, se essa igreja tivesse pastor, a porta já estaria aberta. Olha a alfinetada que ela deu no pastor dela. Se essa igreja tivesse pastor. De repente vem o zelador correndo, mancando, abre a porta, diz: meus irmãos, me desculpe, eu estava subindo a escada lá para vir abrir a porta, tropecei, caí, rolei, machuquei, por isso que eu atrasei para abrir. A irmã falou: ah, então foi isso que aconteceu? Ele falou: foi. Eu falei: irmã, cala a boca em nome de Jesus. Para. Que mania de ficar dando alfinetada nos outros. Você viu isso? Sempre tem gente negativa, né? Nada está bom, nada vai para frente. Quando nós começamos o projeto de células na igreja, lá na Central, eu era líder de uma célula, foi bem no comecinho, e aí era o dia de eu fazer o quebra-gelo, que é aquela pergunta inicial. E era a época de dezembro. Então eu fiz a seguinte pergunta: onde você gostaria de passar as suas férias? E a regra é, aquele que faz a pergunta é o primeiro a responder, para dar o ritmo de como as coisas devem ser. Então eu respondi: eu gostaria de ir para a praia, alugar uma casa a pé de areia, aquela que você sai do portão e já pisa na areia, e com bastante coqueiro na frente. Uma irmãzinha lá na frente falou: ah, não, coqueiro tem muito mandruvá. Aí vem o irmão seguinte, era uma irmã, professora de história, ela gostaria de ir para Paris, visitar o Museu do Louvre, para ampliar meus conhecimentos de história. Aí aquela mesma irmã falou: ah, não, viajar de avião a gente vomita. Fazer o quê, né? Aí foi a outra pessoa: ah, eu gostaria de passar uns dias na roça, eu fui criado na roça, depois vim para a cidade, nunca mais voltei para a roça, queria novamente viver naquele ambiente. Aquela mesma irmã disse: ah, não, na roça tem muita sujeira. Ah, meus irmãos, eu não aguentei. Virei para ela e falei: é capaz de você colocar reparo lá no céu quando você chegar, porque nada está bom, senhor. Tem gente assim, não tem? Não levanta a mão porque você sabe que tem. A igreja do Senhor Jesus não é minha, não é sua. A gente veste a camisa, luta por ela e tem que ser assim mesmo. Mas no final da história, a igreja é dele. Por isso a gente não tem que: ah, eu não vou mais naquela igreja que me pintaram daquela cor, eu não gosto. Eu não vou naquela igreja porque tem uma pessoa lá de que eu não gosto da maneira como ela fala. Ô, meus irmãos, um dia Deus usou uma mula para falar com o profeta.
Então esteja com o coração aberto, porque Deus pode usar qualquer um. A mula viu o anjo, mas o profeta não viu. A igreja é o lugar por excelência de Jesus. Nunca se esqueça disso. Estamos aqui por causa dele, para a glória dele, para a honra dele. E um dia ele reunirá toda a sua igreja. Ele só tem uma, hein? Aqui que a gente tem essas encrencas, cada uma tem uma placa. Mas para ele é só uma. E o dia que ele vier, que a trombeta soar, todos aqueles que creram nele, independente da placa, subirão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. E a igreja do Senhor subirá como a noiva para o encontro com Jesus Cristo, com o noivo. Quero encerrar com essa última característica do texto. A igreja é lugar de vitórias. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, quando a gente lê a Bíblia, qualquer outra literatura, mas especialmente a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes linguísticos. As portas, mas é no plural? É. Tem mais de uma porta no inferno? Tem. Aqui Jesus está se referindo ao seguinte: quando nós saímos do reino das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor, nós trouxemos marcas do império das trevas. Essa natureza humana caída veio pela graça para o encontro com Jesus. E a gente trouxe nesta vinda algumas marcas do velho homem. Essas são as portas. E aí o apóstolo Paulo, quando trabalha esse aspecto, ele diz que o Senhor Jesus, ele veio e nos resgatou, e nós estamos nessa luta entre a carne e o espírito, não é? E ele diz que nós já morremos em Cristo. Puxa, que coisa boa. Esse velho homem já morreu em Cristo. Tá bom, mas Paulo não parou aí. Ele diz que todo dia nós temos que matar o velho homem. Ei, meu irmão, eu e você já morremos em Cristo. Aleluia! Mas ainda não estamos totalmente restaurados. Por isso que todo dia a gente luta contra a carne. A carne não nos quer crescendo na graça. A carne não nos quer orando. A carne não nos quer lendo a palavra. A carne não nos quer que a gente se envolva com a igreja. Essa é a luta entre o espírito do convertido contra a carne. Um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz disse certa feita no encontro o seguinte: tem muita gente na igreja que não morreu em Cristo, apenas desmaiou em Cristo. Então dá mais trabalho. De vez em quando o velho homem vem à tona. Você já viu isso? Você é uma pessoa pacienciosa, calma. As pessoas olham para você e dizem: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Aí de repente você está no trânsito, recebe uma fechada no outro carro. Qual é a reação? Qual é a reação? Não vamos nem... O ideal seria: Deus te abençoe, maldito motorista. Mas em geral a gente xinga. O velho homem vem à tona. Por que a gente discute em família? Por ninharia, por pouca coisa. Uma coisinha fora do lugar já é a razão para o mundo desabar. Por isso, irmãos, louve a Deus, porque algumas portas do inferno, tanto na minha vida como na sua, já caíram. Mas outras ainda precisarão cair a cada dia. Algumas pessoas que se convertem dizem: não, mas eu sou nervoso assim mesmo, porque minha família é assim, minha raça é assim. Irmão, muda de papo, não é por aí não. Deus mudou sua natureza. Se você era teimoso, a sua família vem daquela teimosia, mudou. Você muda a história. Porque Cristo entrou e Ele está derrubando essas portas do inferno. Então a igreja é lugar de vitórias. Pode ser que seu time não tenha ganho, pode ser que seu time não vai ser campeão, porque os times perdem e ganham. Mas a igreja do Senhor Jesus será sempre vitoriosa. Sempre vitoriosa. Já tentaram acabar com a igreja.
Já tentaram proibir a igreja de existir em vários países. Na China, na Rússia, chamados países da cortina de ferro. Tentaram proibir as pessoas de crerem em Deus. Ao invés de diminuir, a igreja cresceu. Porque ninguém segura a igreja do Senhor. Ela será sempre vitoriosa. As portas do inferno não prevalecem. Agora preste atenção aqui para a gente encerrar. Não é o inferno que ataca a igreja. São as portas do inferno lá que não ficam em pé. Elas não prevalecem. Então você não tem que ficar muito preocupado. Ô pastor, olha, o inferno está invadindo a igreja. Olha aquele negócio, olha aquele costume, olha aquela coisa. Às vezes tem umas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Mas a maior preocupação é saber se nós estamos invadindo o inferno. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Se nós estamos sendo úteis nas mãos de Deus para saquear o inferno e trazer pessoas aos pés do Senhor. Essas são algumas características gerais da igreja, e eu repito para encerrar mesmo. Relembrando, a igreja é lugar de diálogo com o Pai. A igreja é lugar de novas revelações e não depende de carne ou sangue. A igreja é lugar para todo tipo de pessoa. Tu és Pedro, pedregulho. A igreja é lugar por excelência de Jesus. Ele é a rocha. Ele edifica e a igreja é dele. E a igreja é lugar de vitórias. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Curve a sua cabeça para a gente orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e graças porque a gente pode estudá-la livremente. Graças porque Jesus falou o que falou e Mateus registrou para a nossa bênção, para a nossa alegria, para a nossa edificação. Graças por essas características gerais que já estudamos até aqui. E que Teu Espírito Santo as aplique em nosso coração e vida, para que sejamos melhores crentes do que ontem. E que vivamos sempre em novidade de vida. Dá-nos uma boa semana, abençoa o regresso do pastor Jackson lá de Dracena, cuida dele, da sua família. Os irmãos que estão enfermos, Pai, cuida deles também, abençoa. Cuida de todos aqueles que estão cuidando dos enfermos também. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Pai, oramos também por essa situação na Ucrânia. Tem misericórdia, Pai. E que Tu inclines o coração das autoridades para que haja paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Deus é bom, né? O Senhor é bom em todo o tempo. Nós queremos dar alguns avisos. Amanhã, segunda-feira, nós teremos às 19h30 a sala de oração online pelo Google Meet. Terça-feira, às 8 horas, teremos o nosso culto de intercessão aqui no templo, online e também presencial. Na quarta, às 8 horas, estudo bíblico e presencial em Bernardes. Quinta-feira, às 19h30, estudo bíblico presencial em Dracena. E domingo teremos o nosso culto dominical em Presidente Bernardes. E domingo às 19h30 aqui no Vale do Sol e também em Dracena, online e também presencial. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para esse momento da bênção. E há várias bênçãos na Bíblia. E há uma delas muito pouco conhecida em geral, porque ela está no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Logicamente que esse não é o Judas que se matou, né? É o outro Judas que também foi discípulo de Jesus. E ele termina o seu livro com a seguinte bênção, muito linda. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Boa semana para vocês, Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.